me hablas, preguntas si nos podemos ver después. Razones. Boa noite, meu nome é Wagner. Eu vim aqui apresentar nosso trabalho sobre sincronia e diacronia. Nosso grupo é composto por 8 colegas, onde cada um vai falar uma parte. Então, começando, eu vou dar início falando sobre o objetivo maior do nosso trabalho, que é a linguística. Linguística é uma ciência que estuda a linguagem humana. Teve como precursor Saussure, que ele afirma que a linguística é uma ciência que contempla os estudos da língua e da linguagem. Essa ciência estuda os dados da fala e da escrita de qualquer língua onde se possa estudar ou falar, da língua em geral. Apesar da linguística se preocupar com a escrita, ela dá ênfase especial para a língua falada, pois é a forma que a língua se manifesta de forma mais natural. A linguística não tem interesse na gramática formal e normativa. Seu interesse é estudar a linguagem como um todo, e através da linguagem, dos gestos, onde a gente começa a se entender na forma da linguagem e sim entender uma linguagem mais universal. Através de Saussure se desenvolveu conceitos como língua versus fala, significado versus significante, sintagma versus paradigma e sincronia versus diacronia, que é o objetivo como meus colegas irão falar um pouco agora. Boa noite, meu nome é Lídia Batista Silva e queria fazer uma breve introdução sobre o linguista Ferdinand Saussure. Ele nasceu em 26 de novembro de 1857 em Genebra, na Suíça. Estudou línguas europeias e aos 21 anos publicou uma dissertação sobre o sistema primitivo das vogais nas línguas indo-europeias. Dentre vários trabalhos que ele fez, claro, esse foi um dos mais importantes. Em 1916, 3 alunos dele compilaram todas as informações que tinham aprendido e editaram o chamado Curso de Linguística Geral, um livro que ajudou para o desenvolvimento da linguística moderna. Isso foi depois da morte dele, então eles reuniram todas as informações que tinham e colocaram num curso da linguística geral. Para Saussure, a linguagem é social, individual, psíquica, psicofisiológica e física. A linguagem, para Saussure, poderia e deveria ser estudada como uma realidade autônoma, num determinado tempo, sem que fosse necessário a análise de seus processos evolutivos. Ele afirmava que a única realidade linguística conhecida do falante era a língua em seu atual funcionamento. Ele morreu dia 22 de fevereiro de 1913, deixando um legado muito importante, relacionado com a linguística, que temos estudado até nos dias de hoje. Com certeza é muito importante, porque se não teríamos esse conhecimento, a gente também não saberia sobre as dicotonias. Meu nome é Bruna Scherer Feliciano. Aqui a gente colocou uma frase bem simples do que quer dizer o que a gente falou até agora. São conceitos operatórios da linguística estrutural que tem como elemento principal o estudo das variações e evoluções da língua no decorrer do tempo. Boa noite, meu nome é Karina. Eu vou falar um pouco sobre sincronia. Ela estuda as relações lógicas e psicológicas do momento atual da língua, descartando o presente e o futuro. Daí temos exemplos ali, você, e se. A sincronia é o estudo sincrônico da língua. Apresenta durante um dado período do tempo. Sincronia é um momento não sendo estudado a evolução da língua no tempo, mas apenas um momento específico inserido nesse processo evolutivo. Estuda apenas as variações da língua, que consistem em uma determinada época, como variações regionais e sociais. É um conjunto fechado que apresenta regularidade e homogeneidade própria de uma determinada época. Saussure decidiu adotar o método de sincronia como um ideal
Por ele segue uma linha de pensamentos que diz que a língua como objetivo de estudo da linguística, composta pelo sistema de signos. E para entender a lei deste sistema é necessário escrever os elementos que compõem a língua simultaneamente, ou seja, sincronicamente. Meu nome é Leila e eu vou falar sobre a diacronia. A diacronia estuda os fenômenos da língua em sua evolução ao longo do tempo. Nós temos um exemplo aqui que mostra, na verdade, desde 1921 a 2004, a evolução da latinha do leite condensado, né? Que hoje já nem é mais latinha, já é uma caixinha, né? Então, 1921, 1930, 1937, 1946, 1950, 1956, 1962, 1969, 1972, 1980, 1990, 1997, 2001, 2003 e 2004. Então, a diacronia é um estudo da língua e das mudanças que acontecem dentro dela. Tipo assim, uma primeira época, você, lá, muito atrás, muitos anos atrás, as pessoas diziam vossa mercê. Numa segunda época, as pessoas diziam vós mercê. E numa terceira época, que é quase como a nossa, a gente diz você. Então, essas mudanças, tipo que nem a do leite condensado, vem acontecendo na nossa língua. Analisando as transformações ocorridas até o dia de hoje, então. É um processo muito importante para a linguística, para a evolução da língua também, tendo como base fatos linguísticos sucessivos, levando em consideração o fator do tempo, dos anos, a mudança dos anos, como foi mudando, e também do passar dos anos da comunidade em si. Boa noite, eu sou Marisa Siqueira e vou complementar um pouco sobre diacronia. A palavra diacronia ela vem do grego, dia, que significa através, e cronos, que significa tempo. Então, é o estudo diacrônico, que estuda as mudanças que a língua vem sofrendo através do tempo. Meu nome é Natália Castelli Siqueira. O Ferdinand Saussure, no curso de Linguística Geral, trata a diacronia como uma lei que produz o efeito das mudanças com o passar do tempo. As características dinâmicas históricas, remontando a origem das palavras, ao incidir sobre o processo evolutivo da língua, caracterizam-se como estado de sucessão de diversas diacronias, possibilitando as comparações. A diacronia exerce mudanças sucessivas e evolutivas, porém, continuam mantendo uma relação com os fenômenos linguísticos que o precedem ou seguem. Quer dizer, elas mudam, mas elas nunca fogem do original. As palavras continuam sendo designadas lá do original. E como exemplo, como já foi citado aqui dessa evolução, as mudanças que ocorrem nas embalagens, né? Que vem de muito tempo mudando, mas a mudança é natural, ela não interfere na identidade do produto. Colegas, boa noite. Boa noite para o professor que também está acompanhando. Meu nome é Thiago Silva. Então, eu vou dar continuidade à sincronia, conforme a nossa colega, a Karine, estava mencionando. Então, é o seguinte, ele existe
num estágio, num determinado momento. Então são palavras, articulações que são utilizadas num certo momento e depois elas vão caindo. Não uma evolução conforme meus colegas comentaram. Como, por exemplo, dá para fazer um traço momentâneo. O que é momentâneo? Vamos citar um exemplo de 1945. 1945, né, as forças expedicionárias brasileiras mandaram para a Segunda Guerra Mundial os pracinhas. Né? Por nossa idade aqui, praticamente nós desconhecemos que os pracinhas eram soldados, combatentes que foram para a Alemanha. Então, hoje, esse pracinha, se você utilizar esse termo de 1945 e trazer ele, como por exemplo, a ONU fechou um acordo com o Brasil em 2010, até meados de 2016, o Brasil faria parte, né, da construção ou reestruturação da paz no Haiti. Ninguém citou nos meios de comunicações os pracinhas brasileiros foram para o Haiti. Não, porque essa expressão teve o seu significado em determinado tempo, 1945, 2010, 2016, o quê? As Forças Armadas do Brasil se dirigiram para o Haiti. Uma diferenciação. Assim segue também a sincronia com outros dados, sejam eles estáticos ou declarativos. O que seria isso? Conforme a Leila mencionou antes, né, tem algumas expressões que você utiliza, tipo voz-me ser. Antigamente, 1950 até 1980 ainda se lê alguns livros ainda. Voz-me ser significava o quê? Um respeito ao senhor ou à senhora. É isso? Né? Então, em determinado momento, ela tinha a sua importância. Como, por exemplo, hoje, não se utiliza a palavra donzela, como se utilizava em 1950, 1980, né? A donzela. Hoje não. Uma palavra hoje atual seria, né, não termo pejorativo, mas para nós fazermos esse balanço, né, donzela hoje, gata, mulherão, top. Quer dizer, né, são expressões que hoje elas têm, ninguém mais quase fala mulherão, né? Quase ninguém mais está falando gata, é top, né? Então, essas coisas assim que vão alternando de donzela para outras expressões. Nós temos outras expressões também dentro da diacronia, da sincronia, que é o seguinte, a regionalização. Então eu não quis tirar exemplo do Nordeste, São Paulo, entre outros, quis tirar do nosso mesmo. Tá? Então nós temos o seguinte, tempos atrás, o gaúcho dizia o quê? No final do baile deu um furdunço. Então essa palavra furdunço teve a sua importância em um determinado tempo. Dali a pouco, o que aconteceu? No final do baile deu peleio. Né? Determinado tempo, essa palavra tinha essa força. Hoje, praticamente, o que as pessoas dizem? Não é de forma pejorativa, mas no Brasil e no Rio Grande do Sul se espalhou. No final do baile estava uma zorra total. Então, quer dizer, essas palavras tiveram sua importância em determinado tempo e se foram. E tem algumas linguagens da sincronia que são fechadas. Como, por exemplo, alguns livros de Machado de Assis, entre outros, né, crânios da nossa literatura, o que eles utilizavam? E era da época. O senhor quer dormir? Quero. Então eu vou ajeitar seus aposentos. Esses aposentos eram determinada, né, palavra, determinada época. Enfim, hoje, como é que se utiliza essa palavra? Hoje eu vou dizer para vocês, olha, hoje eu tenho o quê? Minha suíte master. Hoje eu tenho o quê? Ou o quarto. Então são palavras que tiveram essa importância. Enfim, dentro disso, né, podemos concluir, e eu gosto de usar a conclusão da seguinte maneira. Nós temos aqui um esboço, né, do que o texto nos passa, mas eu queria dizer para vocês uma coisa assim. O pessoal comentou ali do grupo sobre diacronia, que é a evolução. O que seria essa evolução para ficar assim, marcado na mente de vocês? 1986, computador. 1990, era do computador. Ano 2000, era cibernética. E hoje o que nós estamos vivendo? Era digital. Então, uma mesma nomenclatura teve uma evolução dentro do tempo. Muito diferente daquilo que eu mencionei antes, do pracinha. Eu não vou sair aqui dizendo, olha, os pracinhas brasileiros vão ir para Moçambique. Quem é o pracinha? Então, isso que eu quero dizer para vocês. Palavras em determinado momento, elas surgem, são praticadas, praticamente morrem. E outras, elas vão evoluindo para o quê?
para dar uma construção maior ao entendimento e a todo o conjunto, né, da organização, enfim, do que a gente está mencionando para vocês. Um prazer enorme ter apresentado para vocês. Terminamos.